Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento simples, basta você passar aqui o cursor no canto inferior direito do seu vídeo em cima da imagem inscreva-se e na sequência clicar na opção aí de se inscrever no canal. Se essa imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo tem aí um botão de se inscrever no canal. E para você receber no seu celular, no seu desktop, todas as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão. Além disso, carteira de ações semanal, mensal e informações relevantes durante cada pregão, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje, eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Depois vem aqui para PETR4, Vale 3, B3SA3, SLCE3, BBDC4, USIN 5, JBSS3, VVAR3 e IRBR3. Então, são os ativos que eu vou comentar nesta análise. Começando pelo Ibovespa, que está terminando o pregão, ainda tem um outro ativo para sair do leilão, mas está terminando o pregão com alta em torno de 0,8%. Ibov vai brigando aqui para ver se fecha acima ali dos 115,518, 115,518, 115,528, está aqui 115,553, ainda dependendo da saída de alguns papéis do leilão. Zona aqui de fundos anteriores, ou seja, vai, por enquanto, respeitando essa região de resistência, inclusive a média móvel de 13 períodos, não vai vindo para um fechamento acima dos 116 mil pontos. Lembrando, qual é a tendência ainda do Ibovespa? Tendência de baixa. Onde é que o Ibovespa se encontra? Entre as médias. O que é que eu já falo sobre isso? Região que pode ficar indefinido. Gerar no sinal de subida e reverter para baixo. Qual é o cenário que fica mais interessante em termos de operação de compra de maneira geral? Significa dizer que, na média, como o Ibov representa a média de uma cesta de ativos, em torno de 70 ativos, na média, o Ibov é acima de 117 mil pontos, gerando sinalizações de alta já acima da média móvel de 13 períodos, fundo ascendente ou pivô de alta, significa dizer que a gente tende a ter mais oportunidades na ponta compradora de swing trade em diversos ativos. Nesse cenário, a gente pode ter oportunidade, alguma outra oportunidade de venda ocorrendo aí nos próximos pregões, ou seja, se gerar sinalização de topo nessa região, ou o Ibov engasgar aqui e depois gerar um sinal de topo lá para quinta-feira ou sexta-feira. Mas, nesse momento, então, o desafio principal do Ibov é a região, olha, vindo para um fechamento aqui, acho que já saíram todos os papéis aqui do leilão. Ainda tem mais algum outro papel aqui ainda no leilão. Enfim, está aqui agora em 115.550, um pouquinho acima ali dos 115.528, 518. Fato é que está ainda abaixo da média, mas dentro de um movimento de subida contra a tendência. Superou essa máxima aqui, final da tendência de baixa de curto prazo. Futuros mini índice, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aí no YouTube, eu agradeço de imediato, isso me ajuda a disseminar o conteúdo aqui do canal. Mini índice, movimento, abriu bonito, né, gap de alto, mas não conseguiu dar sequência, gerou aqui todo o movimento para baixo, parou em cima da região de topo anterior, logo, se no próximo pregão abrir subindo, proporcionando sinal de fundo, ou seja, superar ali a máxima desta última hora de pregão aqui de 115.910, fica mais o que? Você gera um sinal de fundo ascendente e fica mais para você buscar a operação de compra de day trade através de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou no gráfico de 5 minutos, ou seja, abre subindo, rompe aqui essa região, volta e gera fundo ascendente preferencialmente acima dos 115.830. Ou seja, sinal de fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar após superar os 910, foco em compra de day trade no mini índice. Por outro lado, está aqui engasgado, vem para baixo, abre caindo e passa a gerar topo descendente já abaixo dessa região aqui, seja de 115.685, seria melhor, mas ou até mesmo até o patamar de 115.830, juntos com a média, né, que está em 790, enfim, abre caindo e gera sinalização de topo abaixo dessa região aí, ficaria mais para buscar a operação de venda, gráfico de 10 ou gráfico de 5 minutos. Dólar, dia de hoje, recuperação em relação à queda inicial do dia, alta agora de 0,14%, mas basicamente uma estabilidade, mas ainda segue dentro de uma característica de movimento de baixa. Máximas descendentes, mínimas descendentes, enfim, dentro do movimento de baixa contra a tendência de alta. A tendência de alta é diferente do movimento, né? Isso aqui, o menor, só a subida ou a queda são os movimentos.
mas a tendência ela é definida justamente por topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes. Então, nesse momento, topos e fundos ascendentes. E dólar numa tendência de alta de curto prazo. Dentro aqui no G60, nós temos o quê? Tinha uma tendência de baixa que foi revertida, que gerou uma nova tendência de alta. E agora está em cima desse patamar. Dando sequência aqui, ou seja, sem perder essa sequência de mínimas ascendentes, e o dólar na realidade voltar, abre caindo e volta para baixo de um patamar de 4.257 a 4.254,50, ou na verdade 4.255, voltou para baixo desse nível aqui, ó, abriu para baixo desse patamar, topo descendente, ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo desses dos 255, 4.255, foco mais em operação na ponta vendedora. Abriu subindo, segue um foco maior em operação na ponta compradora, ou seja, aqui está em cima no patamar de suporte, abriu subindo, se superasse essa máxima aqui seria uma possibilidade de buscar até a compra, até essa máxima aqui que gerou seria uma das possibilidades de entrada, se não fosse o fechamento do pregão, né? Já está em cima do fechamento do pregão. Mas enfim, abriu subindo, passou a gerar fundo ascendente ou pivô de alta, foco em compra no dólar. E lembrando que eu mencionei, abre caindo, vem para baixo da região de 255, que está por aqui, ó. Vem para baixo desse patamar, está aqui um pouquinho acima, né? Vem para cá desse patamar e abaixo desse patamar e passa a gerar topo descendente, já abaixo da média, foco mais em operação na ponta vendedora. Mas nesse momento apontando um pouco mais para se buscar a operação de compra acima dessa região, ou seja, o sinal de poder ter algo para cima. Seguindo para as ações, a PTR4 no dia de hoje apresentou aqui uma alta de 1,6%, mas foi lá batendo na zona de resistência e não conseguiu dar sequência. Enfim, sigo aqui de olho na Petro acima da região dos R$ 29,07 a R$ 29,30. Então, enquanto estiver abaixo desse patamar, não tenho tanto interesse em buscar a operação na ponta compradora. Se nesse movimentozinho de subida aqui, tentar ainda algo mais para cima, não ganhar força aqui para cima dessa região e gerar sinalização de topo, mais 1 a 2 pregões aqui para cima, me chamaria a atenção para planejar uma venda de swing trade na Petro. Por enquanto ainda não encaixa essa venda para mim, mesmo que a ação caia, não encaixa dentro do meu sistema. Vale 3, alta hoje forte de 2,67%, basicamente onde abriu, fechou, né? Abriu aqui em 52,20, fechou em 52,27. Em cima da resistência da média móvel de 3 períodos, não é algo tão relevante, mas enfim, é um patamar aí de resistência. Mais relevante fica a resistência ali na faixa dos 53,30 a 53,80, que é desse fundo até a região do gap. Então seria o ponto de resistência mais importante. Para quem está comprado na Vale 3, aguardaria pelo menos mais o pregão ali da quarta-feira para fazer com um reposicionamento de stop para baixo da mínima. Para quem está comprado contra a tendência, não tem uma tendência de alta ainda apoiando, colocaria o stop abaixo da mínima do pregão de quarta-feira, logicamente a partir da quinta-feira. Para quem quiser um stop mais curto mesmo, stop abaixo da mínima do pregão de hoje, que seria em R$ 51,96. Para quem efetuou compra aqui nessa superação de máxima, aí teria uma chance de trabalhar com stop de proteção. Para quem executou compra aqui no swing trade, risco um pouco maior. Eu aguardaria justamente o próximo pregão para fazer qualquer tipo de reposicionamento de stop. B3SA3. Seguimos na ponta compradora, fechou ali abaixo dos R$50. Ontem tinha fechado acima, hoje fechou abaixo dos R$50, uma queda de 0,26%. Tem alguma alteração em relação à nossa operação? Não, porque ela testou essa região aqui de vários suportes, antigas resistências, que agora tende a funcionar como suporte, como essa região de topo anterior. Bateu e se sustentou acima em termos de fechamento. Vamos ver se no próximo pregão ela consegue dar sequência aqui a esse fundo ascendente. Se ela voltar aqui para baixo, já vai ser um sinal um pouco mais negativo para a nossa posição comprada, que aí sim, dependendo do próximo pregão, avaliarei a possibilidade de reposicionamento de stop dessa operação que nesse momento está aqui para baixo. SLC3 fechou ali em cima da média móvel de 13 períodos, então algo para avaliar no próximo pregão, porque olhando para o gráfico de 60 minutos, a gente tem um movimento bem relevante para cima, tem um processo de correção que voltou para baixo aqui de um patamar ali, levemente, né, para um patamar ali de algumas resistências, alguns testes aqui numa faixa de preço funcionando como resistência, que poderia funcionar como suporte. O que vai ser importante para a nossa operação? Próximo pregão, fechamento aí de uma hora de pregão para cima, novamente de pelo menos de R$ 23,98, melhor ainda acima dos R$ 24, 24,03, e gerar nova máxima na hora seguinte. Inclusive seria até uma das alternativas de compra de gráfico de 60 minutos nesse papel, um stop aqui embaixo para quem está ali de fora dessa posição comprada. Então,
Por enquanto, nenhuma alteração, mas qualquer que seja a alteração de stop a partir do próximo pregão, colocarei isso dentro do canal DV Invest, que você pode, como eu já disse, acessar aqui e seguir os procedimentos. Tem um izinho aqui, clicando, vai aparecer o card aí para você acessar e seguir os procedimentos para testar esse serviço. BBDC4, candle ruim hoje, fechou ali basicamente no 0 a 0, abre lá em cima e fecha quase no fechamento do pregão anterior. Sinal mais negativo para a ação, ou seja, ela foi lá bater no seu teto de resistência, fundo anterior, bate aqui junto com a média, resistência, ativo, perdendo a mínima do pregão de hoje, aumenta a probabilidade de queda. Até me animava um pouco mais para venda nesse ativo, o problema é só o tamanho do stop que ficou, né? Se eu entro vendendo aqui, nessa perda de mínima com stop aqui, a relação risco-retorno para esse fundo aqui é meio desproporcional, ou seja, um stop grande para um suporte já muito em cima, a relação risco-retorno desfavorável, depois ainda tem algumas zonas de suporte logo ali na frente, enfim. O ideal que seria que esse candle fosse um pouquinho mais curto do que aconteceu aqui. Essa última hora de pregão puxou um pouco o ativo aí para baixo. Indo agora aqui só para mencionar que, logicamente, a tendência é de baixa em BBDC4, topos e fundos descendentes. Então, por enquanto, nenhum cenário para se buscar a operação de compra dentro da minha metodologia. Se fosse para focar em compra, aguardaria um movimento aqui para cima para depois gerar sinalizações de alta acima dessa região aqui em torno de 33,72. Uzi Minas, pregão de hoje alta de 0,93%, ativo, lembrando, a tendência não é mais de alta, tinha uma tendência aqui de alta de curto prazo, perdeu essa mínima aqui, anulou a tendência de alta, está fazendo uma correção muito fraca aqui para cima, bate ali na média, bate no gap de corpo, né, que é o gap ali na faixa dos 9,88, que funciona como resistência, em conjunto com o topo anterior. Então, uma sequência aqui de resistência que estava sendo testada, a perda da mínima desse pregão aumenta a probabilidade de se ter o quê? Um movimento para baixo, seria um topo descendente, após a perda da mínima de um fundo ascendente, enfim, traria uma chance de poder testar novamente o suporte que foi respeitado em termos de fechamento, 9,55 a 9,47, e aí o suporte mais abaixo, 9,33, seguido de 9,14. JBSS3 engolfo de baixa, foi lá tentar ficar acima da média móvel de 13 períodos pela segunda vez, a primeira aqui, segunda já aqui, 2 pregões consecutivos tentando ficar acima da média de 13, não está conseguindo. De maneira geral, em linhas gerais nesse papel, para mim a tendência não é mais de alta no curto prazo, tendência mais para baixo nesse momento, e o meu foco para compra somente acima dessa região aqui. Ó. Você tem uma região de topo anterior, tem essa outra região aqui um pouco mais acima, que inclusive está ali no gap, né? Olha o gap aqui, ó. Tem um gap. Então, tem esse gap aqui que vai passando ali para trás, como toda uma região de topos anteriores. Então, nessa faixa de preço, não me interessa para compra aqui abaixo dessa região. Agora, se passa aqui para cima e passa a gerar pelo menos sinalização de fundo ascendente, já acima da média, acima dessa região aqui, no mínimo acima dos 28,65, fundo ascendente ou pivô de alta, e sim eu volto a ficar muito interessado em compra de swing trade para a JBSS3. Nesse momento, cenário mais negativo, já gerou sinal de topo, a perda da mínima do pregão de hoje desse engolfo de baixa, aumenta a probabilidade de queda, mesmo problema da Petro, entrada aqui para venda, candle muito grande, stop muito grande. Eu sempre penso que algo pode dar errado na renda variável, porque eu não sei o que vai acontecer com o preço no dia seguinte, ainda mais nos próximos pregões. Eu sempre tento pegar o que é mais provável acontecer dentro de determinadas variáveis, numa leitura aí do gráfico, para estabelecer estratégias com uma boa gestão de risco. Se der certo, tento ganhar mais do que quando der errado a operação. Então tem suporte imediato em R$ 26,95 e depois disso em R$ 26,30. VVAR3, via varejo, alta de 3,17%. Encaixou alguma compra aqui para mim? Não. Apesar do cenário ainda de tendência de alta, ou seja, está fazendo algo parecido com o que fez aqui, ó, uma lateralização que gerou um rompimento lá da máxima e ganhou bastante força para cima. Significa dizer que vai acontecer a mesma coisa? Não. Não significa dizer que vai acontecer a mesma coisa, mas a alternativa de compra nesse papel para quem está de fora, em termos de curto prazo, seria de rompimento, ou seja, essa lateralização aqui, rompimento, alternativa de compra. O stop que tem de ficar mal posicionado, ou seja, se buscasse aqui esse rompimento, aqui o stop estaria até um pouco melhor do que aqui agora, né? Uma média um pouco mais afastada. Então, para quem está comprado no ativo, eu trabalharia ou com stop abaixo da mínima do pregão de ontem, ou seja, em R$ 14,02, ou com stop se fechar abaixo dos R$ 14,49,
Ou a outra alternativa é média móvel de 3 períodos. Fechou abaixo da média móvel de 3 períodos, fez nova mínima, saída de uma posição comprada de curto prazo na Via Varejo. E a entrada de rompimento seria no rompimento dos R$ 15,43. É um ativo ainda alinhado para cima, gráfico semanal, gráfico mensal, contexto bem positivo na Via Varejo, só que até agora, aqui nesse movimento de queda, eu não consegui encaixar dentro do meu sistema uma compra na ação. E por último, vamos falar da IRBR3, que deu o que falar aí no pregão de ontem com um gap de baixa extremamente grande, uma queda aí de 15%, que terminou com a queda ali basicamente de 9%. Hoje, pregão de hoje ainda alto de 1,28%, vai se recuperando. O que ela gerou aqui no gráfico diário dela? Um topo duplo, um padrão de reversão dos candles que na abertura já chegou no objetivo da projeção, né? Que é você pegar essa altura aqui, projetá-la a partir para baixo a partir do rompimento e ela basicamente já atingiu essa projeção. O que me levaria a comprar novamente esse papel? Eu compraria já aqui? Não, porque não encaixaria meu sistema. Dalton, mas subiu. Ok, só não encaixaria. Não significa dizer que está errado quem entrou comprando. Cada um tem sua forma de trabalhar. Dentro da minha forma de trabalhar, me chama a atenção, primeiramente, o que ela está fazendo no gráfico semanal. Ela abriu lá embaixo e está, por enquanto, se sustentando acima da média móvel de 3 períodos. Só que a gente tem que esperar a semana fechar. E quando acontecem esses gaps realmente muito grandes, o que eu costumo fazer é aguardar a avaliação, não a avaliação, mas a reação do mercado pós esse forte gap. Então, se essa ação, por mais alguns pregões, voltar a trabalhar acima pelo menos dessa região de resistência, que é um ponto de avaliação de força de comprador e vendedor, a região de 41,58 a 41,90. Então, se o mercado trouxer o preço desse ativo para cima desse patamar e passar a gerar, a partir da próxima semana principalmente, sinalizações de alta, gráfico diário ou até mesmo gráfico intraday de 60 minutos, fundo ascendente, pivô de alta, aí sim me chama mais atenção para planejar compra, para abrir compra em cima de IRBR3. Enquanto estiver abaixo desse patamar e ainda entre essas duas médias aqui, eu prefiro ficar de fora de alguma posição de swing trade em cima de IRBR3. Lembrando, estou falando em termos de swing trade nessa ação. Para quem está comprado num prazo maior nesse papel, logicamente a torcida é justamente se sustentar acima desse patamar da média móvel 13 períodos, dessa região de suporte, e gerar o quê? A quebra da sequência de possíveis máximas descendentes no gráfico semanal, que aumentaria a probabilidade de seguir a tendência de alta de médio prazo. Então, a queda forte que ela teve não anulou ou não reverteu a tendência atual de alta de médio prazo nesse ativo. Então, para reverter, teria que perder, para anular a tendência de alta, teria que perder esse último fundinho aqui na faixa ali dos R$ 36,50. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.